Pai do Senhor, mais uma vez. Vamos dar continuidade à lição. Nesse vídeo eu vou estar tratando o tópico 2, que vai falar da humanidade de Jesus. No primeiro tópico, no primeiro vídeo, no primeiro tópico, nós vemos que Jesus ele é 100% Deus. Nós podemos afirmar isso por causa da sua eternidade, por causa dos seus atributos, que são os mesmos que o Pai, o tornando, ou seja, comprovando que ele é Deus. E agora nós vamos ver sobre a sua humanidade, que enquanto ele esteve aqui na Terra em carne, ele não parecia ser homem, ele era homem, né? Ou seja, ele veio realmente como homem. E, em primeiro lugar, a encarnação do Filho de Deus não foi uma surpresa, sim, não foi algo improvisado. Porque no Antigo Testamento nós vemos que Deus ele já falava isso já foi profetizado desde o início da Bíblia. Se nós formos em Gênesis 3:15, você vai ver que Deus já dá uma profecia ali que aquele que viria da semente da mulher esmagaria a serpente, ou a descendência. Então, a descendência da mulher venceria da serpente. Então, nós já vemos aí já uma promessa. Em Gênesis ainda, no capítulo 22, a partir do versículo 1 ao 18, nós vemos a passagem que Deus pede Isaac como seu sacrifício. E aí Deus pede a Abraão, seu filho Isaac, como sacrifício. E Abraão ele vai na obediência, e antes de sacrificar, Deus impede aquilo e provê um cordeiro, para morrer no lugar de Isaac. Nós vemos isso também uma figura do sacrifício de Cristo, do Cristo como cordeiro, como substituto da morte, do seu filho. E em Êxodo capítulo 12, nós vemos a celebração da Páscoa. Nós vemos ali, os irmãos podem conferir Êxodo capítulo 12, capítulo 13, vai falar da celebração da Páscoa, vai falar do Cordeiro, e tudo isso aponta para Cristo, aponta para Jesus. Em 2 Samuel capítulo 7, versículo 16, vai falar que Deus prometendo ali uma descendência para Davi, Deus prometendo ali que a sua descendência, o seu trono, sua dinastia seria eterna. E aí isso também aponta para Cristo, Nós vemos que ele é eterno. Isaías, Daniel, Ageu, Malaquias, ou seja, os profetas profetizaram a respeito dele. Então, de cara, nós podemos ver que a encarnação dele, ou seja, a vinda dele como homem, isso não foi uma surpresa, não foi algo improvisado. Isso já havia sido profetizado, já havia sido determinado muitos séculos antes de nós. E de acontecer também a sua encarnação. E em segundo lugar, nós podemos ver, em primeiro lugar, nós vimos que isso já havia sido profetizado, que isso não foi uma surpresa. Em segundo lugar, nós podemos ver que ele não passou a existir a partir do seu nascimento de Maria, ele é eterno, nós já vimos isso no vídeo passado. Em terceiro lugar, nós podemos ver que ele sentiu todas as coisas que nós podemos sentir. Tudo aquilo que nós sentimos, ele também sentiu. Ele passou por todas as coisas que nós. Ele teve um nascimento natural, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu tristeza, ele sentiu cansaço. Tudo que nós sentimos, ele foi provado, ele foi no deserto ali em Mateus capítulo 4, quando o diabo vai tentar ele. O diabo tenta ele em todas as áreas onde o diabo tenta a gente também, no orgulho, na soberba, na necessidade física, como a fome, que ele foi tentado, como Hebreus mesmo. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz que porque não temos sumo sacerdote que não pode compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, tudo que nós passamos, ele também passou. Ele sentiu as mesmas coisas que nós e estava sujeito às mesmas coisas que nós, só que sem pecado. Então, ele teve um nascimento natural, como qualquer um de nós. Em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1, vai relatar o nascimento dele, que ele nasceu. Por exemplo, o versículo 6 e 7 do capítulo 2 de Lucas vai dizer: estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Está relatando o nascimento de Jesus. Nasceu como qualquer um de nós nascemos. Teve um nascimento natural como qualquer um de nós.
ele sentiu fome. Em Mateus 21:18 diz: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Ou seja, a Bíblia é bem clara em dizer que ele teve fome. E não foi só essa ocasião. Estou sendo bem breve para o vídeo não ficar muito longo. Ou seja, ele teve fome. Ele teve sede. Em João 4:7 vai dizer: nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Ou seja, ele teve sede, ele pediu água para ela. Ele sentiu profunda tristeza. Em Mateus 26:38 vai dizer: então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26:38. Ele sentiu profunda tristeza, como qualquer um de nós. Ele se cansou, ele se sentiu cansado. João 4, versículo 6 vai dizer: ele estava ali à fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, ou seja, por volta de meio-dia. Então, cansado da viagem, ele se cansou, como qualquer um de nós. Tem também aquela passagem da tempestade, que os discípulos estavam num barco, e ele também, na tempestade, ele estava dormindo sobre um travesseiro. Ou seja, ele com certeza estava cansado, né? Havia pregado, havia andado, havia ensinado, havia curado, então com certeza ele estava com o seu corpo físico cansado, assim como qualquer um de nós. Antes de finalizar esse tópico 2, eu quero ler um auxílio que tem aqui na revista, muito interessante, que diz assim: uma das maneiras de nos convencermos da completa humanidade de Jesus é esta: os mesmos termos que descrevem aspecto diferente da humanidade também descrevem o próprio Jesus. Por exemplo, o Novo Testamento frequentemente usa a palavra grega pneuma, que é traduzida em português como espírito, para descrever o espírito do homem. E a mesma palavra é empregada para Jesus. Ele mesmo aplicou a si o pneuma quando na cruz entregou seu espírito ao Pai e expirou. Em Lucas 23:46, quando Jesus fala: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Quando ele fala em tuas mãos entrego meu espírito, no original ele usa essa palavra pneuma, que também é usada para se referir ao espírito humano também. Então, isso também é uma forma de comprovar a sua humanidade, a sua semelhança a nós. E que é o que a lição vem mostrando desde o início, que Jesus ele é igual ao Pai e semelhante a nós. Então, em resumo, nós podemos ver que Jesus, ele é 100% também homem. Ele é humano, ele veio nessa terra como humano, não só parecia homem, ele veio como homem de verdade, ele sentiu as mesmas coisas que nós. Ele sentiu tudo o que nós sentimos, ele passou por tudo que nós podemos passar, ele também passou. Então, por isso que Hebreus 4:15 diz que o nosso sumo sacerdote, ele pode se compadecer de nós, ele pode entender a nossa situação, ele sabe aquilo que nós passamos. Imagina se Deus, quando for nos julgar, se ele falar para nós: você perdeu o ente querido e você se abateu, e você ficou triste, e talvez alguém poderia falar: mas o senhor não sabe o que é isso, o senhor não sabe o que é perder um ente querido, o senhor não sabe o que é perder um amigo, o senhor não sabe o que é a morte, não sabe o que é a tristeza. Alguém poderia falar isso para ele, mas não pode. Por quê? Porque Jesus, ele perdeu um amigo, ele perdeu Lázaro, ele ficou triste por causa disso. Ele sentiu o que é a perda, ele viu de perto o que é a perda, o que é a morte, pois ele ressuscitou mortos, ele viu de perto o que é a doença, ele curou doenças, ele sabe o tanto que a fome dói, ele sabe o tanto que o cansaço é ruim, é difícil, ele sabe o tanto que é ruim sentir sede, ele sabe o que é a tristeza, porque ele sentiu tudo isso da mesma forma que nós. Então, o resumo do tópico 2 em resumo, tudo que a gente disse aqui é que a encarnação de Jesus não foi uma surpresa, já havia sido profetizado, prometido em todo o Antigo Testamento, desde Gênesis a Malaquias, e também que enquanto ele esteve aqui, ele sentiu as mesmas coisas que nós, ele passou por tudo aquilo que nós podemos passar, só que sem pecado. A grande diferença é que ele passou por tudo sem pecado e não pecou. Então, ele é o nosso sumo sacerdote.
Então nós podemos mais uma vez afirmar, ele é 100% homem, 100% Deus. Vou finalizar esse vídeo e vou fazer o último com o terceiro e último tópico para finalizar essa lição. Amém. Deus abençoe a todos.